Aqui é o Krieger Pesaga fazendo um vídeo sobre o The Flash. Quem aí já assistiu o filme The Flash? Não? Então se segura que hoje é com spoilers, hein? E hoje eu trouxe dois camaradas para bater um papo comigo sobre esse filme que... Será que foi bom? Será que foi ruim? É o que veremos agora. Primeiro apresente-se aí, meu querido Nando. Salve, galera! Videoteca do Nando na área. E vamos aí falar mais de Flash, porque eu não canso de falar Flash, não. Falei a semana toda de Flash, então vamos falar mais. Foi uma semana inteira só no Flash, hein? E, literalmente foi a semana mais Corrida. rápida que Flash. Foi uma semana corrida. Foi uma semana corrida. Eu matei só. Tem que ser zoeiro, né, cara? A gente tem que ser zoeiro nessa vida. Se não for assim, não vai ser no canal do Nerd Ruivo. Eu vou embora. Não me chama mais, eu vou embora. Ah, você vai embora, hein? Você vai morrer. Então, Matheus, apresente aí também, meu querido. E aí, fala galera, beleza? Eu vim correndo. Né? Ai, meu Deus. Agora eu tô no meio dos dois agora. Né? Já ouviram a expressão que em Roma faça como os romanos? É isso aí, tem que fazer. É contagiante isso aí, é contagiante. Realmente. Realmente. Tô que nem esse rapaz aí. Realmente. Começamos com uma zoeira danada aqui hoje. Eu sei que vocês vão gostar, então já vão deixando o like e vão deixando nos comentários a opinião de vocês sobre esse filme, se vocês gostaram ou não gostaram. Ó, eu tô vendo a opinião de vocês, hein? Para de ficar perturbando nós e ficar xingando a gente, ó. Nós estamos vendo? Estamos vendo sim, ó. Então vamos começar a falar sobre o filme, o que a gente achou. Começando com os efeitos especiais. Vamos destrinchar aqui. O que vocês acharam dos efeitos especiais? Eu até trouxe umas imagens aqui. Começando com a primeira cena do filme. Começou pelo melhor dos piores. Porque, vamos falar a verdade, foi o começo do filme, então não tem como começar a falar com outra cena. Tem que começar a falar dessa. Cara, João, e o pior é isso, cara. O pior é que logo de cara eles vêm com essa cena como se fosse... Não, pô, teve a cena do Mercúrio da Fox, que foi um espetáculo. Vamos lá fazer a nossa cena do Mercúrio, né? Vamos lá, é o Flash, né? O melhor velocista dos quadrinhos. Então vamos botar uma cena berés. E ele faz isso aí, ó. Um monte de bebê boneco, faz uma coisa mirabolante, esquisita pra caramba. E com o CGI podre dele, ficou aquela coisa esquisita. Pô, ficou bem difícil de aturar, cara. Bem difícil. Eu falei já que se o cara é um daqueles sommelier de efeitos, cara, o cara sai do cinema, o cara não fica, o cara vai embora, velho. Vai embora. E eu vou dizer pra vocês que enquanto essa cena rolava, essa cena ela acontece duas coisas. É a ação do Flash, o Alfred falando com o Flash e o Batman do Ben Affleck também numa cena de ação. Então, mano, o que segura o cara nessa cena inicial é o Batman e o Alfred. Verdade. Cara, a cena entre eles foi legal. Foi bacana. Eu gostei da cena. Batman, achei bem criativo, né? Não, mas a cena do Batman perseguindo os bandidos, pô, que ele joga o arpão no carro e escorrega, sai deslizando no chão, pula por cima do outro carro. Pô, a cena é muito boa. Mas o jeito que a moto trabalha, conforme as rodas giram e ele precisa virar muito rápido e tal. Então, essa cena que tem bastante efeito prático aí, mostrando um Batman do Ben Affleck que eu gosto, né? Pra mim foi um dos melhores de todos os filmes do Ben Affleck como Batman. Esses 5 minutos dele aí como Batman, pra mim, foi o melhor de todo esse universo aí. Então, cara, mas o CG, putz, cara, aí tu perde. Se tu dá 10 no que mostra do Batman, tu joga pra menos 10 esse CG do Flash salvando as crianças aí, cara. Com a média 5 aí, né? Não, e a moto dele? A moto cara, dele... que moto espetacular desse Batman. Pena que eu não tenho imagem pra colocar, velho. Eu acho que... Olha, eu acho que essa moto ainda ficou mais bonita do que a da trilogia do Nolan. Ficou. Porque a trilogia do Nolan
é um pedaço do Tumblr, né? Isso, ela Ele se sai da desmonta todo e frente. sai, né? Aí Cara, fica eu queria meio muito uma meio moto esquisito. dessa aí pra colocar na exposição, velho. Mas Seria aquela muito moto do legal. Ben Affleck, eu vou te falar, cara, que moto bonita. Bonita, bonita mesmo. Então, bah, já começa pelo lado legal com a cena do Batman, mas esse CG, putz, cara, é difícil, difícil. Muito Olha, ruim, não. mano, muito ruim. E se Ah, eu tá falar pra louco. vocês que eu sou o cara que ficou com vontade de desistir de ver o filme por causa desses 5 minutos frustrados Não, mas, no acredito, filme? acredito, acredito. Porque, cara, tudo bem que eu vi que claramente eles quiseram imitar a cena dos X-Men, só que de forma melhor. Só que eles cagaram nessa parte. Primeiro foi que durante a cena que eles estavam, que era um momento de tensão, que eles podiam ter centralizado mais nisso, que era um momento de tensão que o Flash estava salvando crianças de cair de um prédio e uma mulher também. Só que Sim. aí tem aquela pequena cena que Flash, cuidado, que você tá ficando descarregado sem energia. Pô, ele é Super Saiyajin agora para ficar sem energia, Eles queriam fazer uma cena assim absurdamente difícil, entendeu? Que, assim, numa fração de segundos, que é o tempo do prédio explodir, todo mundo caindo, ele tem que salvar várias e botar bebê, que é para ficar uma coisa mais tocante, né? Cara, vai ser um bebê que vai morrer, ó, para dar mais uma dramatização maior nisso, né? Então, assim, ele tinha que salvar vários bebês ao mesmo tempo, ainda tinha que se alimentar, porque desde o começo do filme ele, como ele corre, ele gasta muito o metabolismo dele, ele precisa comer bastante. E ele Isso. não conseguiu comer no começo ali na lanchonete, que o cara estava preparando, né? Então ele teve que fazer essa ação, ainda tem que gastar mais energia. Então foi aquela corrente, tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. Queria fazer uma coisa mirabolante. Só ficou esquisita pra caramba. E não deu essa tensão de perigo, essa carga dramática que eles queriam tentar fazer. Não conseguia conseguir. Não convencia, né? É verdade, não precisava tentar começar o filme com uma cena grande assim, cara. Podia ser uma ameaça menor, podia ser um salvamento menor e tão heróico quanto esse, sabe? Que não abusasse dos efeitos, eles não precisavam fazer um negócio. A gente sempre usa o Mercúrio dos X-Men lá, da cena dele salvando a. Ué, cadê o João? A cena dele Vou voltar. salvando a galera na explosão da mansão Xavier, sabe? Aham. Tocando Sweet Dreams de fundo ali, e cara, e as coisas. Inclusive nessa cena, ele come. Ele para pra comer É, um lanche e tal. uma pizza, né? Acho É que uma pizza que tem um cara tá comendo uma pizza, ele vai lá, pega a pizza da mão do cara. Mano, eles jogaram simples naquela cena e, cara, ela ficou linda. E aqui eles podiam fazer uma coisa parecida. Ah, vai estar copiando, dane-se, cara. Copia o que é bom, velho. Copia o que é bom, não tem problema. o problema, Matheus, que assim, essa coisa caindo do prédio, fazer ficou muito esquisita, ainda mais com a qualidade de CGI que eles tinham. Eles queriam fazer uma coisa, tipo assim, porra, fizer uma coisa ainda melhor. Mas, infelizmente, eles não tinham grana suficiente para botar um CGI convincente, É, porque a gente não está falando, quando a gente fala de CGI, a gente está falando só da imagem ser mal feita. A gente está falando dos movimentos do Flash serem convincentes para a cena de ação ficar limpa, ficar, sabe? A gente fala assim, por exemplo, o Velozes e Furiosos faz umas mentiradas do caramba com o carro, mas eles fazem tão bem feito que te convence. Tu sabe que é mentira, mas eles lógico. fazem bem feito que ao ponto que fique convincente para você ver, assim, né? Sim. Fica Eles mesmo abusando dos agradável. efeitos. Eles mesmos abusando dos efeitos visuais em Velozes e Furiosos, eles não comprometem a ação, eles não comprometem o que eles querem passar. Diferente desse filme do Flash. Tanto é que um camarada meu, a gente trocou, semana passada a gente conversou na live do Drop de domingo e ele não participou da de segunda, que é o Alan, o Homem Mal. E ele deu uma palhinha do que ele achou do filme, que ele tinha assistido o filme do Flash. E ele falou, cara, o CG mais difícil de fazer, que é os dois Barrys junto,
ficou perfeito. E o CG que era de Exatamente. fundo, o CG que era de fundo, ou o CG que eles deveriam investir na ação, isso aí ficou horrível, sabe? Então, Não, fica concordo. Eu difícil. acho que eles podiam ter melhorado muito mais no CGI. E tudo bem que a gente entende que foi muitos gastos, muita coisa que aconteceu. O que aconteceu? A gente ficou. Teve muitas notícias do filme do Flash que ou ia ser cancelado, ou mudou muito de mudou de Direção, mudou de direção. direção, isso. atores saíram, cenas foram deletadas, algumas coisas foram mudadas, O roteiro foi regravadas e tal. reescrito várias vezes, né? O roteiro foi escrito. Já foi quase cancelado várias vezes. A gente achou que nunca ia ver o filme. Bom, e com muita coisa que aconteceu, eu, na minha opinião, acho que ia vir uma coisa um pouco melhor, um CGI bem acabado, pelo menos um CGI acabado, uma cena pelo menos bem feita, né? Para que, pô, beleza, não é o tópico, os tópicos, mas pelo menos podia ser um bom filme, dar aquele frescor que, pô, pelo menos agora, com uma nova direção que você vai andar bem, vai ficar melhor. Mas, bom, é o que vamos ver mais para frente que vai acontecer. Isso aqui é só que a gente está falando do que aconteceu com o filme, né? Com muitos cancelamentos, né? E eu vou até mostrando umas pequenas cenas aqui do CGI para a gente terminar a parte de efeitos especiais. Não, Esse aí eu bati palma. Esse aí eu esse aí bati eu não tenho palma. problema. Eu não tenho problema com esse CG aí. Não tenho Também não tem, problema não. nenhum com esse CG. Eu entendi que aquela cena final ali, mesmo sendo zoada, onde aparece o Christopher Reeve, onde aparece esse homem lindo e maravilhoso, eu entendo que isso aí era. Eu jogo ele para dentro da ideia dos mundos estar colidindo, é uma cena lúdica, sabe? É uma visão distorcida realmente do Flash, porque tá tudo acontecendo muito. Então, por isso aí eu não dou bola. Eu confesso que eu também não. Essa cena não me incomodou o CGI, não. E também vale a piada, né, cara? Apareceu o Nicolas Cage de Superman, pra gente que sabe da história, que é o filme que Isso é nunca verdade. aconteceu. Pô, quando eu vi isso no cinema, eu bati palma. Eu falei, caraca, maluco, Eu queria sensacional, muito, bati palma. um dia Eu eu também. queria muito que eles fizessem pelo menos uma nova aparição, dessa vez com o verdadeiro Nicolas Cage e alguma aparição, ou sei lá, algum episódio, alguma série, seria bacana Não, ver isso. o que a Warner falou, João, que parece que vai ter uma animação, né, desse filme que Vai. não aconteceu, né? Aí, e o Mas a Nicolas Cage deve cena. dublar. E vai ser legal. E eu Mas sei de uma coisa, o Nicolas Cage. foi feita a captação de movimentos no Nicolas Cage para essa Isso. cena aí. Que legal, cara. Agora que vocês falaram, meio que agora comungando um pouquinho de ideia nessa parte. Mas mesmo assim não tira o fato de eu não ter gostado do CGI. Sim, CG é Não. ruim, pô. CG é ruim. É ruim, é ruim. É ruim. O pior dos CGIs foi essa cena que passou. Cara, Eles podiam esse ter aqui, pego a cena gravada deles, não podiam ter pego a cena que já estava com CGI bem bacana e gravar e quer colocar, não tipo, sei lá, tentar regravar e passar de uma forma mais. cara, a Essa gente é a fatídica cena do Kal-El, no! Calhão, não. Cara, essa cena que a gente está vendo também imagem congelada, né? Mas assim, passou tão rápido que eu não consegui nem ver. Nem Só prestei agora que eu atenção tô também. vendo essa imagem congelada aí, que eu tô vendo que o Cavill tá com teta aí, mano. E detalhe, Cavill, segue o Cavill. duas Mas mesmo tetas assim, tortas. Uma teta tá para um lado, outra tá pro outro. Tá horrível isso aí. mas mesmo assim não Mamilos! tira o fato que esse Superman deu um cacete em todos os integrantes da Liga da Justiça. Pois é, essa aí passou batido para mim, que foi rapidinho, né? Aí eu não vi. E o que vocês dizem sobre a força de aceleração, né? Que a parte que o Flash tá correndo e ele tá dentro dessa pulha, da força de aceleração. Cara, Porque o conceito é legal. eu sei que na série The Flash eles fizeram de forma um pouco mais bem feita. Quando ele entra na força de aceleração,
quando ele está correndo nos multiversos, linha do tempo diferente. Eu achei que na parte da série, eu sei que eles tentaram fazer, eu sei qual que é a ideia, mas na série eu acho que foi muito melhor executada. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Olha, o conceito eu achei legal, assim, né, de você criar essa bolha, aí ele para de correr e ele olha, né, como se fosse várias janelas, né, do multiverso, que aí ele bota a cabeça lá em um lá e ele vê, opa, tô em tal lugar. O conceito eu achei legal, só que, claro, o CGI é ruim, então não ficou uma coisa tão limpa ali visualmente, né. O diretor, David Muschietti, né, ele até mandou uma historinha ali para Boi dormir que não, que o CGI é assim mesmo, porque é a visão do Barry. Conversa para Boi dormir, né? Convenhamos, né? Pô, isso aí é porque ele vai falar o quê? Ele vai falar assim, ó, CGI foi uma droga mesmo, que a gente não tinha dinheiro para pagar e que se dane você, que se dane os fãs. Vamos ver essa droga assim mesmo. Ele não vai falar isso. Então Ó, tem que contar uma historinha, né? Não tenho, eu não tenho problema com a esfera para representar a força de aceleração. Em Aquaman é uma esfera para eles falarem dentro d'água. O Lanterna, Verdade. o Lanterna quando vai carregar alguém pelo anel é uma esfera que ele leva para carregar alguém. O próprio Marciano, quando tem que levar alguém para o espaço junto com ele, ele faz uma redoma de energia também. Então, assim, ó, esse negócio de esfera, de bola, de bolota, de coisa assim, é típico da DC, não seria diferente. Então, show. Caguei, agora quero outro momento. Até porque o conceito que eles usam na série, tu pode desenvolver mais, porque tu pode colocar em uma temporada inteira isso. Aqui tu tem 2 horas para fazer. Em uma temporada inteira tu tem 13, 14, 15 episódios. Inclusive, se eu não estou errado, a série do Flash eram temporadas de 22 episódios, né? Então, assim, tu tem tempo para desenvolver. Tu tem tempo para desenvolver. É verdade. Agora eu quero fazer um momento piadinha do Ruivo. Quando você falou do Lanterna Verde, ele literalmente carrega as coisas tudo pelo anel, hein? Nossa! Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. É igual o Lobão, hein? É igual o Lobão. É isso aí. Chave lá fora e aqui faz tanto frio. Tirando isso, desculpa que hoje eu tô brincalhão, porque eu acho que a gente tem que ser mais brincalhão, né? Isso aí. Tá legal. Nada a ver, nada a ver. Agora eu quero falar uma coisa com vocês, já que a gente falou ela é mal gata, do ela é CGI. gata. Era isso que tu queria falar, ela é gata. Ela é gata. Também, rapaz, eu vou falar uma coisa que o Samuca tava errado. Uma coisa, que eu acho que ele tá assistindo a gente ele vai ficar puto com a gente, mas vou falar uma coisa para vocês. Ela é gata. Ela é gata. Ela é gata. Gostei da participação dela. Também gostei. Gostei de ver uma casca grossa, mas na verdade, o que eu queria falar é o que vocês acharam do roteiro. Roteiro. Cara, manda ver. O roteiro é o seguinte, cara. Eu acho a ideia não é ruim, não. Acho a ideia muito boa. Vamos lá. O filme, eu sei que ele tem uma inspiração pelo Flashpoint, que é uma história espetacular, incrível. Só que essa história originalmente é dos quadrinhos. A animação já fez um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Uma adaptação, que você pega boa parte dos quadrinhos e adapta num longa de 1 hora, sei lá, em quantos minutos, 1 hora e alguns minutos. Então você já tem uma coisa mais fiel aos quadrinhos. O live action, se ele faz uma coisa, um outro Ctrl-C, Ctrl-V, fica previsível demais, muito repetitivo, já que tem animação. Eu acho interessante você criar uma coisa nova nessa história. Para mim, não tem problema nenhum nisso. O problema é que ela foi mal executada. É isso que eu queria falar, porque a premissa é boa fazer uma versão um pouco diferente, uma adaptação diferente, mas o problema é a execução. Ele tem momentos que se perde, tem momentos que o roteiro dá aquela perdida, que a gente não sabe o que está acontecendo, que coisas são mal explicadas, mas enfim, a ideia era boa, só na execução que não foi muito bem. Se tu vai pensar o roteiro,
Ele é muito parecido com a animação. Ele muda no ponto da volta, que no ponto da volta acontece ali o deslocamento do Barry pelo outro cara lá, né? Sim, que é pelo Que Dark Flash, né? joga ele para aquela realidade, que na animação a gente tem ele voltando para a mesma realidade aonde ele salva a mãe dele. Aqui ele para na realidade que a mãe dele não morre, mas ele já existe e ele não é o Flash, né? Na animação a gente tem a parada da E que nem era pra ser, né? Na verdade, pelo que eu entendi. na animação a gente tem a parada que o mundo vai acabar por causa da guerra entre os Atlantes E as Amazonas. e as Amazonas, né? Então, no filme esse mundo também vai acabar por causa da invasão alienígena, por causa do General Do Zod, Zod. né? Então, Rapaz, vou ele falar em todos os dias, meu cachorro não tá cacado e hoje, justamente na gravação, ele tá cacado. deixa o bicho, rapaz. Ei, Matheus, e essa ideia desse filme em aproveitar o Zod, para mim é o ponto mais forte, apesar de ser mal executado. Aí eu vou explicar. Ó, o Zod foi a maior ameaça que teve nesse universo da DC. E tu não acha também que eles venderam muito Zod nos trailers e a gente teve Vendeu, muito sim. pouco dele no filme? Mesma coisa em vários outros verdade. filmes, né? Que eles venderam muito de vários personagens e aparece pouca coisa na Bom, cena. mas nesse foi absurdo, assim. A impressão que a gente tinha é que nós íamos ter uns 60%, 70% de Zord, assim, já ia começar com o negócio estourando já, mas não, meu, foi Que muito. ficaria mais nos começos do filme, É. que seria algo resolvido, que essa parte da guerra deu a entender nos trailers que seria resolvida e cria mais confusões com o multiverso. É que eu entendi vendo os trailers. Eu quando vi o Zod nos trailers, para mim foi um maior chamariz pro público. Eu falei assim, caraca, chamaram o cara de novo para fazer o Zod, cara, nesse filme. Porque o Zod, você vê o estrago que ele fez em Homem de Aço e o que repercutiu nos próximos filmes. Né? O Sim. Batman e Superman foi as consequências da luta do Superman com o Zod. Né? Isso repercutiu bastante. Quando eu falo que ele foi mal executado, é porque o Zod, a luta do Superman e Zod, foi uma luta épica. Teve um plano de usar a nave do Superman para colidir com a nave do Zod e prender todo mundo na Zona Fantasma. Já nesse filme do Flash, não fizeram nada disso, não tinha plano. Ah, vai lá, vamos enfrentar o Zod. Mas não tinha plano nenhum. Então isso é mais executado, porque do jeito como foi, seria impossível eles vencerem o Zod. Tudo bem, no final das contas não vencia mesmo. Mas, pô, era para morrer fácil, não era nem para fazer uma graça. Porque o Flash não pode. Nem o Flash e nem o Flash jovem, eles não eram páreo para nenhum kryptoniano. Tá entendendo? E botava eles enfrentando o kryptoniano como se fosse soldadinho humano, cara. Entendeu? Então isso. E mais uma vez você diga aquelas cenas de Luke contra os kryptonianos não foi legal. Foi aí, que nem a gente tava falando, não, o roteiro, que a gente tá falando que o roteiro é interessante. Ele tem seus eu não consigo ver uma coisa no roteiro que seja muito ruim. Tem gente que fala que não queria a cara badass do jeito que ela é, mas, cara, eu acho que é uma escolha de personagem, de psique de personagem que tá aprisionada há tanto tempo, que não entende a humanidade, então eu acho válido essa parte do roteiro conduzir ela para essa pessoa amargurada. Tudo certo. Exato. Não tem problema com isso. O Flash novo ser um abostado, um bobalhão, também é um cara altamente mimado. Esse Flash aí, não é Flash, ele é um Barry Allen que cresceu sem a mãe estar morta, sem o pai estar preso, então tem que conduzir ele mesmo. Normal. Tem que conduzir ele sendo aquele bobalhão mesmo que ele era para ser aquele cara. Eu acho que o problema todo é na direção do Andy Muschietti quando abre. Quando ele está trabalhando ator com ator, quando ele trabalha na direção com o Keaton e com o Ezra Miller, tu vê dois atores com uma direção bacana. Aquela cena deles sentados na mesa conversando, e ali o Andy Muschietti teve que dirigir 3 cenas diferentes. O Ezra velho com o Batman, o Ezra novo com o Batman, e depois, numa tomada dentro de uma ilha de edição, mais uma edição, ele teve que fazer mais uma direção onde botava os 3 conversando junto. Então eu acho que quando chama a direção do Andy Muschietti para essa coisa mais humana, mais clara, eu acho que ele manda bem. Eu dou como exemplo o It, a Coisa.
o primeiro It, ele é muito efeito prático, ele é muito ele traz muito aquelas crianças junto, aquelas crianças estão sempre perto. Então, assim, eu acho que a direção dele é incrível. Já no 2, ele tem que dividir entre eles adulto e eles criança, eles adulto e eles criança. E aí entra muito CG no It 2, e aí eu acho que ele perde. Quando sai da mão dele, ele perde. E aqui, na impressão que eu tive, que não foi um problema total de direção, porque aonde ele teve que usar a humanidade dele para tratar desses personagens, eu achei que foi bem conduzida. Só que quando ficou muito grande, eu acho que ele perdeu. E aí eu acho que também tem muito a mão dos investidores, tem muita mão de produtores querendo uma coisa megalomaníaca, uma coisa grande, e aí sai muito mesmo, né? Mas o roteiro é bom e a direção eu acho que peca nisso. Verdade. Concordo plenamente com o que você disse. Mas Muito eu obrigado. gostei muito mesmo da interação dos dois Barry Allens. Cara, eu não consegui pegar a foto dos dois Barry Allens, mas eu pego aqui durante a gravação aqui. O que eu gostei de verdade foram as referências também que teve, como, por exemplo, teve referência sobre a mãe do Barry, né? Sobre o passado dele. A mãe foi morta misteriosamente por alguém e o pai sendo acusado. E foi Alguém bacana sabe por essa que parte que mudou o eles ator? adaptaram. Alguém Oi? sabe por que mudou? Alguém sabe por que mudou o ator do pai dele? Era outro ator, né? Era É outro verdade, ator, era né? outro ator no filme Era outro. do Sabe que eu Flash. não reparei? No filme do Era Liga outro da ator. Justiça era outro ator. Sabe que eu não reparei, cara? Eu pensei que era o mesmo. Não é outro ator. É porque Eu não aparece sei um por que pouco, né? Em mudou. Liga da Justiça, eu Ele aparece pouco, mas não Quem reparei. será que é o ator? não Eu sei fiquei até também. Não, curioso. Deixa eu ver. Bom, enfim, eu gosto da interação que ele teve com a mãe dele, achei bacana essa parte, né? Eu meio que demonstra como que é a essência do Flash nessa parte. Ele tem toda aquela carga gramática dele. Que Posso queira ou não, compartilhar Barry aqui, Allen... João? Oi? Posso compartilhar aqui? Pode Aqui, ó. compartilhar. Quer ver, ó? Tu já achou aí? Ó, esse é o Parece pai dele. Esse é o pai dele na liga, ó. Viu como é outro ator, ó? E aqui, ó, já mesmo. mostra que aqui mostra que já muda, ó. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que já vi esse ator em algum outro filme, hein? Ah, ele é ator conhecido, ó. Esse, ó, aqui é ele é o pai do Barry na liga e aqui é o pai do Barry no filme do Flash, ó. Putz, mudou mesmo, hein? E Caramba, é mudou legal, hein? mesmo. Ele era velho num filme e agora ficou novo no outro. É, tá vendo? Ó? É o curioso caso de Benjamin Button do Flash. Não tinha reparado, cara. Não tinha reparado mesmo, não. E eles não fazem a parada de ele muda porque o Flash foi pra outra realidade, senão o Flash iria estranhar, o Barry ia estranhar, o pai dele não tem a mesma fisionomia, né? Então eles não Concordo. dão essa importância, eles simplesmente mudaram o ator e é o mesmo personagem. Tem também outras referências na hora do filme, referência ao Flashpoint, que seria a hora que o Flash acabou levando as correntes elétricas que acabou levando aquele choque, né? Que é muito cena tirada daquele Flashpoint, que seria ele voltar a querer ter os seus poderes e pede para o Batman ajudar ele com isso. Na primeira vez dá errado, igualzinho aconteceu na animação, e na segunda vez ele volta com seus poderes, que foi a Kara Zor-El que levou ele lá para cima. Sim, sim. E o que vocês acharam dessas referências? Cara, eu gosto. É aquilo que a gente tava falando, que o Nando falou antes, assim. Se o cara pega e faz um copia e cola, todo mundo ia reclamar. Porque eles podiam fazer uma parada meio igual, sabe? Ele na animação ele teve que fazer 2 vezes e tal. Aqui a primeira vez não deu certo e a segunda vez tem o fator Supergirl ali. Então eu achei que não compromete também. Tem gente que não gosta, que acha horrível, que já não gosta. O Samuca, nosso brother, ele já acha que isso é uma das piores coisas na animação e que aqui ficou tão ruim quanto. Eu não acho, eu acho que tá linear com a história que eles querem contar. Então não me também incomodou. acho que tá coeso, na verdade, né? Tá bem coeso. Cara, vocês pegam aí qualquer filme de herói, pode ser da Marvel, pode ser da DC,
pega aí um que é a adaptação dos quadrinhos, que, sei lá, um filme que você vê que assim, o filme é muito bom, mas não é tão idêntico ao conteúdo original. Por exemplo, da DC, pega o filme do Coringa, pronto. O filme do Coringa é uma obra-prima, mas é um Coringa muito diferente dos quadrinhos. Então, é isso que eu falo, o filme tem que ser bom, sabe? Ele não precisa ser um filme idêntico, ele tem que ser um filme bom, independente de ser parecido ou não. Eu sempre falo que a fidelidade ele é uma coisa mais conveniente para a zona de conforto do maior público, né? Porque hoje em dia, principalmente agora com a internet, todo mundo reclama. Mudou uma vírgulazinha, a pessoa já reclama. Então, você fazendo uma coisa mais fiel é uma coisa mais conveniente de agradar o público. Mas o cara não está mostrando um trabalho de direção, o cara não está mostrando um trabalho de roteirista, entendeu? O cara não está mostrando, surpreendendo a gente com uma coisa nova, tá entendendo? Então, o filme do Coringa surpreende. Pô, o plot final do filme do Coringa, que é que o cara mata lá o apresentador, porra, é um plot que, cara... É igualzinho, lembra muito o Cavaleiro das Trevas. Batman Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, que ele vai em talk show, quando ele já é velho, o Coringa já é velho, e vai em talk show e acaba matando o apresentador. É igualzinho. Sim, mas assim... Mas esse filme é um contexto novo, diferente. Você não esperava aquilo ali, entendeu? Ele é muito bacana. O filme é um filme que ele é um Coringa diferente dos quadrinhos, sabe? Quando a pessoa fala, um Coringa que não tem Batman. Pô, várias pessoas acharam que esse filme ia ser uma furada. E não, o filme foi incrível, entendeu? Que aquele filme foi uma pegada diferente, que a gente pode até pensar que aquele Coringa... Particularmente, eu respeito esse filme como um filme. Mas não como o Coringa do universo do Batman. Apesar de ter o Thomas Wayne, apesar de ter o Bruce Wayne, apesar de ser Gotham, eu não consigo com este Coringa, entendeu? Eu sempre brinco que podia ser qualquer nome de palhaço genérico que também daria certo com essa história. Sacou? Sim. Eu tiro esse Coringa da equação universo de super-herói ali, sabe? Mas é uma Porque coisa seria minha. também desconexo. O cara mas é... Então, e aí o Batman ainda é uma criança, quando o Batman cresce, o cara já vai ficar velho. Vai ser o maior... Mas tá certo. Matheus, não tá errado, não. Mas eu tô querendo dizer que eu dei esse exemplo, que é um exemplo mais distante dos quadrinhos, né? Que ele é bem diferente mesmo, mas ele agradou um grande público porque o filme é bem feito, ele é bom, ele tem uma história direitinha, encaixadinha, tudo fluiu bem, sabe? Apesar de ser diferente do que é os quadrinhos. Entendeu? Sim. Não, concordo. Bom, já que a gente já está falando dos dois Flashes, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acharam dessa interação entre os dois Flashes? Para mim, Ezra Miller, ele é um ótimo ator. Infelizmente, por causa de toda a polêmica, tudo que ele está respondendo ainda, atrapalhou e acabou com a vida dele. Mas, cara, se ele não tivesse cometido nenhum problema, nada disso, pô, eu considerava ele como um grande ator para continuar no papel do Flash, na minha opinião. E, cara, porque a interação entre os dois parece mesmo que está interagindo duas pessoas ao mesmo tempo. Parece mesmo que são duas pessoas diferentes. E foi de uma forma bem executada, embora eu tenha sido um chato e não ter gostado do Flash ter usado a fantasia do Batman para... Cara, mas João, tem uma piada que eu não sei se muita gente pegou, que é ele usando essa fantasia, usando o traje do Batman, dentro do Batwing, quando o Barry, o nosso Flash, fala com ele, e ele vira o pescoço, é verdade. Verdade, essa piada foi legal demais. Esse uniforme que ele tá usando é o mesmo que o Batman usava em 89. Que o pescoço não girava, entendeu? Não, eu reparei sim, porque na mesma hora que ele tava fazendo o uniforme que ele tava pintando, eu vi que era realmente aquela máscara que não... Ele corta a orelhinha do Batman. Ele corta a orelhinha. Cara, no filme do Batman de 89, depois de 92 melhorou um pouco, mas em 89, mano, ele ia olhar pra cima, tem uma cena que ele olha pra cima, ele faz assim, ó. Exato. Cara,
Isso foi muito engraçado, meu. Muito Cara, engraçado. a piada foi muito bem sacada, foi muito legal. E eu ri também, eu dei gargalhada nessa cena, Matheus, também. E é justamente uma referência ao filme e fazer piada mesmo. Eu acho que quando é uma piada bem encaixada, que a gente entende a referência ali, que é dentro até do universo da DC, né? O mundo dos filmes da DC. Pô, foi uma sacada muito boa, cara. E faz sentido, né? Porque já que só tem um traje do Flash ali, o outro teve que improvisar. Pegou o traje do Batman, Achei engraçado. pintou de vermelho e pronto. Aí Achei engraçado a cena que ele quer falar assim: ó, agora ó, não tá tão apertado, soltinho. Não, tipo, pra Pois mim é. ele é um ótimo ator. Eu só achei que esses problemas meio que atrapalharam demais ele. E se ele não tivesse problema nenhum por mim, eu queria ele como Flash por muito, muito tempo. Se não É, tivesse tido nenhum problema. o Mas Flash. eu acho que sim, cara. Eu acho que se não fosse essas loucuras todas da vida pessoal do Ezra Miller, eu acho que ele estaria na lista do James Gunn para continuar dentro do universo. Porque Sim. ele é um ator que sabe fazer a Uhum. comédia que o James Gunn gosta. A gente vê isso no Pacificador, por exemplo, nos Guardiões da Galáxia. Nos Guardiões da Galáxia, no Pacificador, no Esquadrão Suicida, que o Ezra Miller, ele tem condições de fazer essa comédia galhofa que o James Gunn curte fazer. Então, assim, eu acho que se não fosse todas essas outras coisas da vida dele, fora o ator ali, eu aposto, eu insisto em dizer que talvez esse cara estaria dentro dos planos para continuar como Flash nesse universo novo. Mas Verdade. ia pegar mal, né, meu? Ia pegar muito mal. Não, É, claro, e porque o personagem vai ficar marcado por causa do ator, né? Igual a muitos outros personagens ficaram marcados por causa do ator. Como nós temos o exemplo do Homem de Ferro, ficou marcado por causa do ator. sim, sim. Não, e assim, e realmente, o filme não dava para tirar ele do filme, o filme já estava gravado, já estava tudo gravado. Entendeu? Seria um baita Desperdício prejuízo. enorme. Então, Porque assim, assim, a Warner segurar, né? Segurar um pouco para lançar o filme, esperar baixar a poeira para finalmente lançar, ele fez a decisão certa. Agora que já encerrou o filme, realmente, eles podem desvincular do ator, entendeu? O universo vai estar rebutado. Então, que se dane, troca o ator mesmo. porque agora eles podem usar desculpa, que na verdade o que nós estamos fazendo é o nosso universo agora. Existem muitos, aquele universo ainda existe, tá lá. Só que nós vamos focar no nosso. Quem sabe, numa crise das infinitas guerras, a gente faz referência a todos os universos. Quem sabe, uma crise das infinitas guerras futura aí, para Daqui a pouco. poder. Então, porque, queira ou não, é igual aconteceu no final, ainda deu para entender que esse universo existe, que essa nova linha do tempo ainda existe, que só não existe mais a linha do tempo do Bat-Keaton, né? Que parece que, na minha opinião, não existe mais, né? Acabou. E em todas as linhas do tempo ainda existe, pode ser que haja um novo crise nas infinitas terras para rebutar tudo de vez, igual fizeram na série do Flash, né? Mas enfim, vamos ver como vai ser o futuro da DC daqui para frente. Isso aí. O mais legal foram as participações especiais, como também temos a participação do Michael Keaton, que nessa parte da explicação do multiverso, vocês falaram que gostaram, mas eu não gostei muito da explicação que ele fez. Por que tu não gostou? Por quê? Cara, para mim ficou muito mais confusa. Muito mais confusa. Primeiro, como que ele sabe de tudo isso? Ele é o Porque ele é o Batman. Batman. Ele é o Cara, Batman. não é uma explicação legal. É a Cara, melhor explicação João, de todas, ele é o Batman. João, Porque é o seguinte, eu Batman é o cara com preparo. Batman é o cara com preparo. mas... É o cara que tem plano para derrotar toda a Liga da Justiça. É o cara que tem um. Esse eu entendo o que o João tá falando, porque esse Batman aí não é um Batman que tem plano para a Liga da Justiça. Esse Exato. Batman aí, Ele não conhece a Liga da Justiça. eu não posso ir contra o que eu falei nos outras lives e nos outros vídeos. Esse Batman aqui é o Batman que cresceu sem nenhum meta humano chutando a porta dele. Os maiores problemas dele foi o Coringa, foi o Espantalho, foi, né, entendeu? Mas foi eu acho que o Liga, foi outros aí.
Eu Mas acho é que um ele. Batman. Mas não tira o mérito dele de ser o maior detetive do mundo, o cara muito inteligente Isso. dentro do universo dele. Então tá tudo Exato. Não, é que eu tô querendo dizer que, por exemplo, foi um pouco rápido demais, porque o diretor falou que tinha cenas delicadas. Tinha cenas delicadas porque ele estava desse jeito. Porque, na verdade, o que deu para aparecer essa aparência dele foi que ele estava com depressão. Estava com Sim, alguma sim. depressão porque alguma coisa muito grave aconteceu e ele parou de ser o Batman, como aconteceu no filme do Christopher Nolan, que uma coisa muito grave aconteceu e ficou 8 anos sem agir como Batman, e Gotham continuou perigosa do mesmo jeito. Uma coisa que Gotham nunca vai deixar de ser é uma cidade perigosa. Mas nesse Não vai caso ficar ele seguro falou aí. que ele Aqui não. pacificou. Aí ele Aqui falou que não. pacificou, cara. Essa Gotham aqui dele virou a cidade mais segura dos Estados Unidos. Ele fala que ele chegou, ele acabou com o crime de Gotham. Então, Ele conseguiu pacificar. Foi o que não, ele falou não adianta tu me dizer, porque Gotham sempre vai ter problema. Pode ser em qualquer outra linha temporal, mas nessa não. Nessa o Batman acabou com todos os problemas de Gotham. E acho E que vocês acabou com acham os que a depressão problemas. dele pode ser que ele não estava mais ativa? Que o mundo não Cara, precisa mais Eu do não acho Batman? que ele estava com depressão. Eu acho que ele podia estar até entediado. Entendeu? Por ter pacificado o Gotham, tá ali na aposentadoria, quietinho na dele. Ele pode estar, no máximo, entediado, entendeu? Não me pareceu. Ou será que não? eu sinceramente, Não me pra mim, pareceu o que acontece, ele depressivo. ele não tá depressivo, ele é só um cara que tá cansado, velho. Mano, faz uma conta, ó. A última aparição dele como Batman foi em 1992. Os outros Batmans seguem uma linha desse. Eu costumo dizer que até o Batman do Nolan e do Christian Bale, o que existia era o Alfred Verso. Porque do Batman de 89. Peraí, Matheus. Alfred Verso. Nolan É. Bale. Nolan é o diretor. O Bale E Christian Bale é o ator. tá. Tá. Que apareceu aquele comentário que apareceu, que eu mostrei pro A Nando. trilogia do Nolan, do Christopher Nolan como diretor e do Christian Bale como ator. Tá. É isso que eu quis dizer. Então, assim, até chegar essa trilogia, antes disso a gente tinha o Alfred Verso. Como assim? Porque de 89 a 97, que é o Batman do Clooney, o ator que faz o Alfred é o mesmo. É o mesmo Pois senhorzinho. não só o ator que é o mesmo, mas os 2 últimos Batmans, quando eu estava fazendo um vídeo sobre um especial sobre todos os Batmans em live action, eu notei uma coisa, não só o Alfred, mas o Robin é o mesmo dos 2 filmes do Batman, é o mesmo ator. E a Batgirl também. E o Christian Slater. Não, a Batgirl só aparece. Não, ela foi só no terceiro mesmo. Então, assim, é o mesmo Batman. Dessas linhas temporais é o mesmo Batman. Só foi mudando os atores. Mas, assim, digamos que que o Keaton viveu todos esses Batmans. Então, assim, a gente tem um Batman 30 anos depois da última aparição que nós vimos ele. Vamos considerar que há 30 anos atrás ele tinha 30 anos. Ele é um cara de 60 anos. Se não for mais. Se já não é um 65, se já não tem carteirinha de idoso, entendeu? Só falta aquele negócio da Nazaré. Então, tá. Digamos que em 92 o Batman já tinha 30 anos. Então joga mais 30 pra frente, ele tem 60 anos agora, se não for mais. Então, pra mim, esse Batman é só um cara que cansou, velho. Ele acabou com o crime de Gotham, ele ficou ermitão dentro da casa dele, fazendo macarrão e pintando. E a mim, eu acho que faz 20 anos que está sem heroísmo. Que faz 20 anos que está sem heroísmo. Pode ser mais, pode ser menos. Mas E é o que eu já disse na live do Drop também. Disse uma coisa: a gente não tem esse background, tá? Daqui a pouco ele se aposentou, faz só 5 aninhos. Faz só 5 anos que ele tá parado. A gente não sabe. A gente não sabe. Bom, então assim sim. Essa foi boa. Bom, mas é isso. Então, continuando, eu gostei muito da participação do Michael Keaton. O Michael Keaton, para mim, foi muito legal, as referências, o bate-jato dele, os uniformes, porque ele, se caso vocês repararem, tinha vários uniformes dele
provavelmente pode ser de mais batalhas que teve por aí. Pode ser referência de mais batalhas que teve. Pode ser que também tenha usado pode ser que também esteja em vários momentos. Esses outros uniformes aí são sequenciais dos filmes até onde a gente tem o George Clooney. Todos esses Sim, uniformes aí, eles estão nos outros filmes. Sim, sim. sim, sim. E pode até ser que ele ficou até o ano 2000, pode. Bom, mas enfim, foi uma participação legal. Teve aquele efeito de frase que ele fez lá, vão ficar louco, tal, foi legal. A participação do outro Batman, que não é esse Kenga, não. É esse Kenga, não. Outro querendo. A gente já falou até do Ben Affleck, né? Que a participação dele foi super Sim, bacana. Eu dele com a gostei da moto. participação do Ben Affleck, o Bate-Bochechas, foi legal. Mas, junto com o Ezra Miller, que teve aquelas cenas loucas, a Mulher Maravilha com o laço da verdade. Cara, eu achei muito engraçado. E aí, eu Foi fazendo piada. o Barry Allen passar vergonha. Foi engraçado. Pô, E no foi engraçado. final, teve um outro Batman, né? Teve o último Batman, o Bat-Clooney. Eu chamo carinhosamente de Bat-Clooney, Eu ri. que apareceu no finalzinho. O que Cara, vocês acharam? olha só, eu ri e eu ri muito e Eu ri depois em casa, eu não vou mentir pra vocês, eu baixei o filme até pra fazer vídeo, né, para olhar de novo e pegar mais detalhes e tal. E cara, Uhum. eu fui olhando até chegar nessa parte de novo. E aí eu chamei a Luana, vem cá, olha isso aqui, olha isso aqui. Que ela não tinha visto, né? Ela não olhou no cinema. Olha isso aqui, ó. Tá chegando o Bruce Wayne agora, acabou o filme, tá chegando o Bruce Wayne. Ela ficou assim olhando pra ela. Meu, essa cena me surpreendi no final. Assim, Cara, eu achei que seria o Ben Affleck novamente. Eu confesso que antes eu pensei que fosse o Ben Affleck, mas quando eu estava falando com o Flash no telefone, foi uma voz diferente. Mesmo outra dublagem também. Assim, pô, sim. não é o mesmo Batman. Não é. Cara, João, eu ri e ainda bati palma de novo. Foram 2 vezes que eu bati palma. Uma foi com a aparição do Nicolas Cage e a segunda foi do George Clooney, George Batman. Quando ele apareceu, eu dei gargalhada e bati a palma. Eu pensei que nem o Porque Leonardo DiCaprio batendo palma lá. muita gente fala, porque muitos canais estão falando que ele vai ser o Batman oficial que vai treinar o Não, Batman do futuro. Mas é Aí, só na uma minha piada. opinião, se ele realmente treinar um Batman do futuro, será que vai ter um Batman Milos? não vai, isso aí esquece. Cara. Isso aí foi só não dá nem pra dizer que é um fanservice, eu acho que é pra dizer assim, ó, Mas é nossa, piada. é pra fazer piada. Inclusive, é o diálogo deles, que é uma parada assim, o Barry fala, você é o Bruce Wayne, mas você é o Batman. E aí ele meio que fala, mas vê se para de falar isso e tal, né? É uma parada assim, Tipo, porque o próprio George Clooney não gosta. Ele vive pedindo desculpa por esse Batman, sabe? Ele fala que verdade. se E arrepende e tal. eu não tinha percebido na hora. Eu, na minha opinião, achei que não fosse uma piada, fosse uma outra referência, que tinha outro universo onde Batman era o George Clooney e o Barry foi parar lá. No universo onde George Clooney é o Batman e eles queriam dar uma redenção a esse Batman. Eu pensei já algo melhor, né? Então, vamos lá. Eu botei a sementinha do mal nas outras lives. O que acontece? Vamos parar para analisar. O James Gunn. Fernando. Não, verdade, ó. O James Gunn, ele anunciou, no final do ano passado, ele anunciou que ia ter um reboot. Aí todo mundo, que? Reboot? Você quer? Aí depois ele explicou melhor. Não, gente, não vai ser um reboot completo, vai ser um soft reboot. E aí, o que é o soft reboot? O que é conveniente para ele mantém, o que não é conveniente, ele tira. Ele falou que ia sair o Ben Affleck, falou que o Henry Cavill e a Gal Gadot. Beleza. Aí ele falou que vai manter os produtinhos dele, né? O Esquadrão Suicida que ele fez, ele vai manter, né? Vai manter o Pacificador. E ele falou que vai ter, né? E depois, quando ele anunciou o projeto dele de 10 anos, da DC, ele falou que vai ter uma série da. Ai, caramba, qual é o nome dela? Da Amanda Waller.
A Amanda Sim, Waller, Amanda Waller. pô, que vai quer Vai dizer, ter uma a Amanda Waller animação que vai ter uma animação que vai fazer parte do mesmo universo, jogo que vai isso, fazer parte do mesmo universo. isso. Mas é isso, ó, ele falou que vai ter uma série da Amanda Waller. Amanda Waller que apareceu em Esquadrão Suicida e em Pacificador. Quer dizer, esses personagens que é desse universo que foi iniciado pelo Zack Snyder, eles vão continuar. Então, assim, vamos parar para Mas pensar. lembrando que a atriz que faz a Amanda Waller é a Viola Davis e ela já aparece no primeiro Esquadrão. Então ela Isso. mantém. Ela mantém, Sim, ela fica. ela mantém, ela mantém. É. E aí o outro anúncio que o James Gunn falou é que o filme do Flash que seria o ponto de partida do soft reboot dele. Então, assim, vamos lá, vamos parar para pensar. Né? Então, quer dizer, o Flash fez uma viagem no tempo, ele mudou alguma coisa do passado que afetou o futuro, que afetou aí o passado e o futuro, tudo mais. E no final da conta, ele fecha o filme trazendo que o novo Batman é o George Clooney. Então, assim, e no projeto de 10 anos do James Gunn, ele já anunciou que vai ter um filme do Batman com o Robin, com o filho dele. E não foi falar que vai ter um Batman do futuro também? Não, esse não, João. Não, é só o Robin mesmo, que é o Damian Não, Wayne, né? Que vai ser a aventura entre o pai e o filho, né? Isso, esse negócio do Batman Futuro foi especulações de canais, quando ainda não tinha anunciado nada. Quando o James Gunn anunciou o projeto dele de 10 anos, o filme que falou que vai ser do Batman é o Batman com o Robin, que é o terceiro Robin, que é filho do Batman. Qual é o nome mesmo? Que é o Damian Wayne, né? Damian Wayne, exatamente. Damian Wayne, que é o filho dele. Então, fazendo a assim, lição de casa, hein? se você E assim, tem... o Batman do futuro que foi especulado para sair, quem seria o Batman? Quem seria o Bruce Wayne ensinando o menino lá? Seria ninguém mais, ninguém menos que o grande pistoleiro barra Dirty Harry barra fodão barra machão americano, seria o Clint Eastwood. O Clint Eastwood Olha, viveria esse Batman, esse Bruce Wayne, É sério mesmo? sendo Peraí. É sério isso? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. essa foi boa. Se idealizou que o Clint Eastwood seria o Bruce Wayne que treinaria o menino lá do Batman do futuro. Sim. Caraca. Só que o problema para fazer um filme do Batman do futuro ele tem que ser um filme Elseworld, né? Tem que ser um filme separado. Por quê? Porque para esse universo, você tem que construir primeiro toda a Bat-família, cara. Você tem que apresentar um filme do Batman, você tem que apresentar o Robin, Batgirl, você tem que criar toda a Bat-família para só lá na frente você pensa no Batman do futuro, entendeu? Eu acho que como eles vão parar em um universo alternativo, um universo diferente, onde, sei lá, tem um George Clooney como Batman, tem um monte de coisa que já foi estabelecida, eu acho que eles têm a chance de, como é um soft reboot, eles podiam contar a história de vários personagens, fazer história que nem o Superman mais novo, o Batman com o filho dele, mas que tudo faz parte de um universo só e tudo chega ao ponto inicial onde o Flash está. Tudo chega onde o Flash está aqui. E aí que continua uma nova história de onde parou também. Eu acho que simplesmente acabou, tá? Acabou. Esse filme do Flash Sim, acabou. sim. Esquece, não vamos ver mais nada. Esse lance do Clooney foi só uma piada. A gente já viu isso que a gente conversou, acho que foi no grupo do Nando lá. No Arrowverse, na série do Flash, quando o Flash vai e volta, nunca vi esse Flash lá da série, ele volta no tempo umas quantas vezes, ele vive dizendo que é o homem mais rápido do mundo, sempre tem alguém mais rápido que ele. Também, é outra galhofa e ninguém dá bola. Verdade. Eu sou Barry Allen, eu sou o homem mais rápido do mundo. Aí no mesmo episódio aparece um cara que corre mais que ele, e nem é tão relevante, mas tudo bem. Ele faz uma cagada numa viagem do tempo, que quando ele volta, o cara lá, o John Diggle, tinha uma filha, e ele tem um filho. E aí o Barry diz pra ele, cara, eu fiz alguma merda. Que é aquela cagada lá que ele volta pra salvar a mãe, depois ele volta de novo no tempo pra desfazer o que ele fez, aí faz outra cagada. Então, assim, ele volta para a linha temporal dele, mas algumas coisas foram mexidas. E acontece isso aqui, ele voltou para a linha certa dele, só que o Batman mudou a fisionomia, não é mais o Ben Affleck.
é o George Clooney e pronto. E acaba aí, velho. Não pensa que nós vamos ter alguma coisa pra frente aí, que nós não vamos ter mais nada aí. Então, ô Matheus, mas mais uma coisa. Mas é o seguinte. É um se pilheiro, for- né, meu? Tá só na pilha, olha só. Não, mas aí é que eu tô falando. Eu tô seguindo pelos anúncios que o James Gunn falou. Tudo bem que ele pode ter jogado esse caosinho para incentivar a galera ver e ir no filme do Flash. Que o James Gunn, ele é 7-1 pra caramba também, né? Ele Claro, vai né, mano? soltando as coisinhas. Se é um reboot completo, o George Clooney é só uma piada, acabou e começa uma nova terra do zero. É Beleza, isso aí, é isso que beleza. vai acontecer. Agora, mas também pega os fatos aí. Ele falou que é um soft reboot, que tem personagens que vão continuar. Tem ali um filme do Batman. Se for continuar o que terminou ali o Flash, o George Clooney é o Batman, entendeu? Aí você Cara, falou, olha só. mas é o pior Batman. É o pior Batman. Gente, vamos lá. O George Clooney, ele fez vários filmes. Ele não é um mau ator. Ele fez um filme Mas ele fez com a o pior direção Batman. péssima. Não, mas não, aí é que tá. Não é que ele fez um Batman ruim. Ele fez um filme péssimo, uma direção péssima, um filme tosco. Ele só fez o que mandaram fazer, entendeu? O que mandaram. Mas ele já fez grandes filmes. Ele não, é que a galera bota na conta no George Clooney um filme que não foi ele que fez, não foi ele que dirigiu, entendeu? Isso aí. Poderia eu digo ser e sim a repito. redenção dele. Poderia Eu ser. digo É e que ele não repito. acredita. E eu digo e repito uma coisa. Bat Clooney é o pior Batman. Isto é uma calúnia! Uma calúnia! Uma calúnia! Ah, cara, é assim, ó, esse Batman e Robin, ele veio na sequência do Batman Forever, né? Que o Batman foi Forever do- foi com o Val Kilmer. Isso. Que foi tão ruim quanto, tá? Foi tão ruim quanto. Mas ele que Foi, ficou cara, com a o Jim Carrey todo caricato. Pra mim foi na mesma Tommy- época que ele fez o Máscara. O Tommy. Foi. Foi na mesma época e ele Eles, tem aquele eles negócio. pediram pra ele emular o Máscara. Foi bem Sim. isso. É porque é o seguinte, É. ele tem um negócio, ele tem uma mania de não sair do personagem quando ele tá fazendo um filme. Como o filme ainda não estava totalmente finalizado, eles pediram para deixar ele caricato igual o Máscara e ele não podia sair do personagem dele. O que fizeram? Fez o filme do Batman como se fosse o Máscara. Então eu ainda tenho essa interação dele como Máscara. Cara, parecia que era o assim, ó, Máscara sem a máscara. tem uma parada que é o seguinte, ó, o Batman de 92, agora que a gente entrou no assunto, eu vou falar. O Batman de 92, ele já foi pro cinema vendido, tá? Ele já foi pro cinema pago, porque eles fecharam um acordo comercial com o McDonald's, tá? Para lançar uma linha de brinquedos na compra do lanchinho do McDonald's nos Estados Unidos. Só que o que aconteceu? Quando o Batman 2 lá foi pro cinema, mano, era o pinguim comendo peixe podre, arrancando na Era de Batman alguém. Retorno, né? Era o Batman matando geral, porque o Michael Keaton pegava os caras e jogava do prédio, saca? Então, assim, ficou um negócio pesado e os caras do McDonald's que fecharam contato falaram: não, cara, não pode. E aí ficou essa promessa de ter que fazer um Batman pra poder entrar nessa linha Um de Batman vender, galhofa. de vender brinquedo. Aí deram na mão do Joe Schumacher e aí fizeram o Batman com o Val Kilmer para mostrar para esses executivos que o Batman podia vender brinquedo ainda para criança e com parcerias comerciais. Aí deu certo. Aí o que eles quiseram? Foram para outro filme e falaram pro Joe Schumacher, que era o diretor desse mesmo filme. Cara, abusa da galhofa, faz um filme infantil que é para nós ganhar dinheiro vendendo brinquedo. Nossa. É para fazer. Então eu vou me inspirar no Batman de 66. Pode ser? Pode ser. E aí ele fez essa coisa aí. Ou seja, o Joe Schumacher fez o que mandaram e ele fez muito bem porque ficou horrível. E o George Clooney fez o que o Joe Schumacher mandou, que era o pedido do estúdio. Para que os caras vender brinquedo numa parceria comercial com o McDonald's, cara. Era isso. Não me diga! Sim, Né? É isso aí. Bom, então, como vocês falaram, é exatamente desse jeito. Eu gostei das participações dos Batmans nesse filme, foi bacana. Eu gostei da participação que tem uma personagem que ninguém não falou até agora. Eu gostei de uma participação de uma personagem, a Iris West, que é um interesse romântico do Barry Allen. Cara, foi tão bacana a participação dela. No momento que ela é intrometida e chata, querendo falar coisas que ele não quer responder,
mas depois ele dá uma ideia para ela que ele já estava querendo executar, que era a ideia de viagem no tempo, e aí depois ela bota aquele gatilho na cabeça dele e ele vai e faz a viagem no tempo, ou seja, faz a cagada de vez, e o próprio Ben Affleck falou para ele, não faça isso, porque se você fizer, pode causar problemas. Mas, ô, João, olha só, uma coisa que eu e o Nando falamos na live do Drop, ó, que é o seguinte, por que que acontece a mudança do Ben Affleck para George Clooney? Porque quando o Barry volta, faz toda a cagada e ele quer corrigir, que ele vai lá e tira a lata que ele volta no tempo por causa da lata de massa de tomate, né? Que ele Sim. bota no carrinho e a mãe dele não morre. Quando ele tira a lata e bota no lugar, ele não bota no lugar. Ele coloca numa prateleira acima, que é para fazer o pai dele erguer a cabeça e aparecer na câmera e mostrar que o pai dele não estava na casa quando a mãe dele morreu. E livrar o pai dele só da para prisão. ser visto que Essa mínima mudança fez com que mudou do Ben Affleck pro George Clooney. Sim. Isso me faz Agora, lembrar do efeito borboleta. mas tem mais uma coisa. Não sei se vocês também chegaram a pensar nisso, mas assim, o Barry, ele para falar com a mãe, né? E ele fala e segura ela se emociona, eles se abraçam. A interação que ele teve com ela também é uma coisa que não devia ter acontecido. Ah, mas ela morre logo em seguida? Beleza. Mas e se esse encontro que ele teve com a mãe mexeu com ela e, sei lá, no percurso do mercado para casa ela fizesse algo diferente? Entendeu? E isso também poderia ter Ou sido... também tem outra coisa, eles podem fala também muito do pote de na tomate, mas câmera, a interação dela pode ter afetado pra caramba também. ou melhor, também, olha só como eu sou doido em teorias. Eles podem, na justiça, pegarem a câmera e falar assim, ó, tem um suspeito que conversou com ela antes de chegar em casa. Será que esse tal suspeito estranho é o assassino? Não, porque se o pai tava lá, não, o pai, esse é outro dia. Não, mas esse é outro dia. Ela vai um dia no mercado e o outro dia que é o pai. Aí não tem nada a ver. Mas Até porque, João... eu concordo com o que o João falou. Eu concordo. Daqui a pouco nas filmagens eles veem a mãe dele conversando com alguém, rola um abraço e daqui a pouco ele sai olhando para ela. Pô, é esse cara que nós vamos perseguir agora. É um stalker, é um suspeito de ter matado ela. É exatamente isso que eu pensei, porque como o pai já foi inocentado, só que é o e seguinte, outra pessoa conversou com ela antes de ela chegar em casa. Mas vocês têm que pensar o seguinte: essa câmera ele não pegou na hora, dias depois. Você sabe que assim, qualquer câmera de segurança, né? Eles filmam o dia, né? O dia de trabalho. E depois eles usam a mesma fita para gravar várias vezes em cima, né? Então, assim, a imagem, por anos e anos, devia ser impossível de ser capturada. Mas quem conseguiu capturar essa imagem? Foi a tecnologia do Bruce Wayne, que ajuda o Barry, né, que é falado no início do filme, que ele ajuda, que ele tem uma tecnologia ultramoderna para pegar uma imagem que foi regravada várias vezes em cima, por todos esses anos. Então, assim, ele fez uma tecnologia para pegar o álibi para ajudar o Flash, o Barry Allen e o pai do Barry Allen, para ser solto. Entendeu? Então, assim, Flash, a gente não consegue colher provas, a gente não pode colher provas contra, né? Entendeu? A favor, sim. Então, o Bruce Wayne ele pegou uma prova para ajudar o Barry. Mas essa é uma fita antiga que ninguém ia ter para incriminar, prejudicar mais a situação deles, entendeu? Bom, e a única coisa que, na minha opinião, faltou foi ter pelo menos uma menção ao Wilbur Towner, porque ele está sempre ligado, porque ele que é o verdadeiro paradoxo da vida do Barry, o Wilbur Towner, o Flash Reverso, porque ele já é um fanático pelo Flash, que nem a gente falou na live do Pod Meu Nerd, que ele é um fanático do Flash que acaba se tornando um vilão responsável pela morte da mãe e responsável pela criação do Flash, e vive um loop temporal, que ele vai sempre fazer parte da origem e ser fanático e depois se tornar o vilão principal. Só que faltou essa interação. Mas teve um outro vilão que, para mim,
não foi muito bem aprofundado, na minha opinião, que foi Dark Flash. Esse chamam de Dark Flash, mas vocês sabem que pela aparência, não é essa aqui que é a única que eu consegui mostrar para cá como referência, mas a única referência do Flash que eles querem fazer é o Savitar, pela aparência, né? Eles querem captar o Savitar. Mas eu achei que faltou um pouco mais de profundidade sobre... A gente entendeu um pouco, mas faltou um pouco de profundidade no vilão. Ele só passou rápido por lá, não foi uma ameaça importante, não foi quase nada lá. Foi uma coisa muito rápida, que foi só o gatilho para poder ter, para o filme poder acontecer. Mas na opinião de vocês? Eu acho o seguinte, isso foi um problema, um furo de roteiro, porque esse filme do Flash, a gente já falou que foi reescrito várias vezes, né, teve várias mudanças no filme, e acabou se tornando um furo de roteiro, porque originalmente era para ser o Flash Reverso, porque a gente sabe muito bem que nas histórias das HQs é o Flash Reverso que ele mata a mãe de Barry, e nesse filme ele simplesmente ficou estranho, porque não se fala. Você vê nitidamente nesse filme que foi uma cena cortada. Porque não se explica em nenhum momento do filme quem matou a mãe do Barry. Não se explica em nenhum momento. A gente subentende que foi, sei lá, um bandido qualquer. Já que foi confundido já que foi incriminado o pai do Barry. A gente pensa que foi um bandido qualquer que entrou na casa e matou ela. Mas em nenhum momento o filme ele explica quem matou a mãe. Você vê que foi um corte ali e ficou um buraco, ficou um furo de roteiro. E tem várias cenas durante o filme inteiro, tem várias cenas que dá pra gente perceber que foi cena cortada, né? Sim, sim. E eles mudaram o Flash Reverso pro Dark Flash, por quê? Porque, primeiro, que não ia perder tempo de explicar um novo vilão. E o segundo, o gancho do Dark Flash é que o Dark Flash nada mais, nada menos que é o Flash jovem. Não, o Flash jovem que está com ele desde o início do filme. Entendeu? Então, assim, aí acaba que facilita, que você não precisa explicar quem é o Dark Flash. Ele é o Flash jovem que foi andando com o Flash atual durante boa parte do filme, para no final explicar que esse Flash jovem ele foi várias vezes tentar voltar no tempo para tentar impedir que esse universo seja destruído. E aí ele se dá conta que cara, não tem jeito, esse mundo vai ser destruído de qualquer jeito. Aí é o plot do filme, que eu até acho que foi um plot legal, mas ficou um buraco ali de não ter explicação quem foi que matou a mãe do Flash. Ele vai indo até que o Barry da nossa realidade, ele entende que não adianta fazer, que isso não tem que isso não muda, isso não vai mudar. Só que o ele mais novo da outra linha temporal, ele não para, até que esse Flash, a gente entende que é o mesmo cara por causa da cicatriz, por causa das vezes que ele vai machucando e ele não vai parando e vai criando essa casca, né? O poder dele ficar... Como é que chama o nome? Que ele passa na parede? Deu branco agora. Vibrar. Intangível. Vibrar. Intangibilidade. Que ele fica vibrando, né? Passando na parede. Que é intangível. É que nem a Kitty Pryde, que ele atravessa uma parede. Então, aí esse poder de tangibilidade, ele começa a falhar, que é o momento que um ferrão lá dos kryptonianos fica preso no braço dele. E aí, cada vez que ele faz a viagem no tempo, aparece mais ferrões presos no corpo dele. E aí ele fica com essa imagem de Dark Flash, que ele cada vez fica misturado com outros elementos. Por isso que foi isso. E aí ele passou anos nesse loop temporal, né? Isso, ele tá há muito tempo. Várias vezes. E eu não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é que aí isso tira a carga
do Barry da nossa realidade. Quando eu falar Barry da nossa realidade, vocês sabem o que eu tô falando. Tira a carga dele, porque assim, quando ele volta e salva a mãe, que ele faz a parada pra salvar a mãe dele, ele tá voltando pra linha do tempo dele, ele nunca volta pra linha do tempo dele, porque esse Barry não deixa. Então tu transforma automaticamente esse cara, esse Barry que ele encontra Paradoxo. nessa linha temporal de 18 anos, como sendo o vilão. Esse Exato. cara, esse Barry passa a ser o vilão. Não o nosso Barry, entendeu? Isso aí dá uma bagunçada na ideia, sabe? Sim, não só isso, mas eu acho profundidade que eu quis dizer, além de ter um pouco de profundidade, que é parecido mais para justificar que tem alguém por trás de tudo isso. A gente entende e tal, mas outras pessoas que estão assistindo o filme não vão entender. Pô, mas por quê? Por que tem mais um terceiro? Pô, mas por que Não, esse na terceiro tá aí? Por verdade, que é assim? Por que é assado? então, na verdade, não é um terceiro Flash. Esse Dark Flash, ele é o Flash jovem. Entendeu? Só que A gente você chama, a repare gente que chama de ele terceiro disse, porque é uma versão, sim, digamos, upgrade do Dark porque, Flash. Isso. na verdade, ele disse que é um paradoxo temporal, né? Que ele é um paradoxo que, na verdade, ele está. Que, na verdade, ele é o responsável pelo Flash criar ele. Olha só uma Sim, coisa, é muito paradoxo. Então, se já é um paradoxo, quer dizer que essa versão já existe de uma outra forma. De outra forma, porque é um paradoxo. Então, é por que nem isso, já o, existe de que nem uma o John outra Connor. linha temporal, de uma outra realidade, por isso que não faz sentido nenhum aquele Flash ser destruído. É que nem, é Aquele que nem Flash o ser John Connor. destruído e ele ser destruído junto. É, é que nem o E se John ele é Connor responsável de criar existir ele no mesmo, futuro. então ele é um paradoxo atemporal. E um Sim, paradoxo atemporal existe mesmo se a versão original dele for destruída. exato. Exato, exatamente, exatamente. Por Então, isso para mim, que. fez sentido ele ser derrotado também. Claro que queriam fazer isso para acabar de vez, porque esse é o único filme que vai ter, não vai ter mais, pronto, acabou. Tudo bem, que a gente quente nessa parte. É Mas se o for para a Christopher lógica, Reeve não ali, é né? para isso acontecer. É o Christopher Reeve naquela imagem parada ali, né? É, É, isso. É. e já que a gente quer falando, vamos falar que Pô, no cara. final do filme teve essa incursão, né? Que foram vários multiversos se colidindo, parecendo uma crise das infinitas terras nessa parte. Cara, eu fiquei viajando, mano. Eu imaginei assim, ó, essas terras se chocando, tá ligado? E acontecendo a crise nas infinitas terras, e aí. E aí, puf, dá um Tudo se clarão, tornar um universo só, né? dá um clarão assim, aí mostra a terra de cima, sabe? E aí só mostra a silhueta do. Só mostra de costa. Aí não precisava ter o ator, tá ligado? Só mostra de costa, assim, o Superman voando, olhando a terra de cima, assim, e aquele monte de som na Seria cabeça legal. dele, assim, de socorro, me ajude, tá pegando fogo, não sei o quê. E ele tentando entender, assim, só de costa, sabe? E aí só dá Sim. aquele. E ele entra voando na atmosfera da Terra, assim. E aí termina o filme, cara, daí isso Seria legal demais. Mas sabe o que eu imaginei? Eles falaram que queria ser um soft reboot, né? Eu acho que essa foi uma oportunidade perfeita de ter aquela voz do. Já que todo o multiverso estava se colidindo, legal, com várias referências. Sabe aquela voz que grita no Flashpoint? Corra o mais rápido possível para que todos os futuros alternativos, todas as linhas do tempo se transformam em uma só. Podia ter acontecido isso. Mas Alguém, uma voz sobre, do nada gritando, falando assim, corra o mais rápido possível. sobre o lance do soft reboot que vocês já falaram já, eu penso o seguinte, ó. Eu tô totalmente avesso a ideia do Nando do soft reboot. A minha ideia do soft reboot é o seguinte, ó. Ô, James Gunn, tá aqui, ó. É isso aí que tu tem, ó. Aí ele começa a olhar, tá, esse nome eu não quero, esse nome eu não quero. Cara, mas eu fiz o pacificador e a galera do pacificador eu quero pegar. Cara, aqui, putz, mano, eu não posso abrir mão da Viola Davis, velho. Ela tá lá naquele filme ruim, mas no meu filme ela mandou bem, cara. O filme foi bom, fez dinheiro, todo mundo gostou. Não, a Viola Davis tem que ficar. Cara, o John Cena, pacificador, mano, eu tenho que ficar. Eu não posso rebutar do zero. Eu tenho que dizer que Detalhe. é um soft reboot. Eu tenho que dizer. Eu não posso perder a Viola Davis, velho. Eu não posso, eu quero ela. Mas o filme dele não fez dinheiro porque era na período da pandemia. Não fez dinheiro. Mas, Mas eu mas entendi, eu entendi. Eu entendi. entendeu? É o Cara, filhotinho dele, cara. É o bebê dele. eu tenho a Viola Davis aqui, mano.
Se eu fizer um reboot total, eu vou ter que abrir mão de todos esses atores, cara, pra poder ser verossímil, entendeu? Então vamos dizer que é um soft reboot, a minha turma eu vou ficar, e era isso. Não E a vai turma ter. vai Então, ficar, é mas muito- vocês sabem que a Guerra Prime não foi um reboot igual na série que fez a Guerra Prime, foi um soft reboot também, porque todos continuaram, só que fazem tudo parte do mesmo universo, é só um mundo só, onde todos eles são um só herói. Tipo, o Superman é o único Superman que existe naquele mundo, a Kara Zor-El é a única que existe naquele mundo, a vida de todos é normal, só que coexistem no mesmo universo. Mesmo E universo. poderia fazer isso. Por exemplo, o Superman, agora que eles querem fazer, vai ser uma nova pessoa com uma nova cara, igual o George Clooney. É isso que eu estou querendo dizer. Que seria muito melhor, uma opção melhor, ter uma voz falando assim: corra, Flash, corra. E para mim, uma homenagem incrível ao ator do Flash, eu sei que vocês vão falar que não, mas uma homenagem incrível seria ele acordando de manhã cedo, depois de toda essa corrida dele para o universo se unificar, de repente ele acorda com a aparência do Flash da série. Só para fazer a ponta no final, do pai dele se tornando inocente e apareceu o George Clooney. Para mim seria uma homenagem Eu incrível acho, para o eu vou Flash que dizer- carregou nas costas. eu acho Eu que vou- o que faltou é a participação do Flash da série para retribuir a participação do Flash do filme que ele fez na série, entendeu? Seria legal, pelo menos uma participação, assim como apareceu várias imagens aí de séries, outra coisa, a participação do Flash da série, uma pontinha, uma coisa assim. Não, nem Seria um mínimo teve respeitoso que esse pra ele, né? Flash. Não teve Olha que só, esse Flash. Para a mim foi maior desperdício pra mim foi não ter usado o cara lá, eu até peguei aqui, ó, para não falar besteira, o John Wesley. O John Wesley fez o Flash da série dos anos 90. Por que, que eu tô que fez o mencionando pai do ele? Barry, né? Que Por também que, que eu fez tô o pai do mencionando Barry. ele? Porque é o seguinte, ó, na série do Flash, no Arrowverse, quando eles fazem as crises das infinitas terras, esse Flash é o Flash que fica correndo na esteira cósmica, que se sacrifica para salvar todos os universos. E quando isso acontece, a gente tem esse universo do cinema integrado, porque aparece o Ezra Miller junto com o Gus lá, aparece, Sim. eles, entendeu? Então assim, eles querem dizer que, cara, esses universos estão interligados. E esses universos só se mantiveram vivos até aqui porque o Flash lá dos anos 90, o Wesley, se sacrificou. E eles não mencionaram ele nesse filme. E Devia ter mencionado. aquele Flash era o verdadeiro herói daquela parada toda. E ele não aparece aqui. Deveria ter uma ponta dele aqui. Devia ter tido, sim. Porque se tu considerar Devia. que esses universos são regulares e estão junto, tanto é que aparece os dois Flash um na frente do outro, se não fosse o sacrifício dele, a gente não teria essa linha temporal, não teria essa continuação de universo aqui. Uhum. Agora vocês estavam falando do reboot antes. Cara, eu acho que eu já preferia que fosse um reboot completo, sabia? Com tanta bagunça que esse universo teve, tu vai aproveitar dele por quê? Sabe? Mas é filhotinho do Gun, porque o Esquadrão Suicida é o bebezinho do Gun. Você preferia um reboot total, na sua opinião? Como futuro da DC, você preferia um reboot total? Eu acho, sabe por quê? Porque eu preferia chegar, sei lá, o próximo filme, o primeiro filme do novo universo, já começava assim, pá, Terra, número tal, tal, tal. Pronto, começa do zero agora aqui, é o novo universo, acabou. Eu preferia assim. Começar do zero seria um reboot total de todo o universo DC. Eu ia falar assim, Guerra Prime. Ai, cara, eu queria pra mim tanto faz, eu só queria um filme bom do Super-Homem. Eu queria um filme de Super-Homem. Um filme bom, cara, pelo amor de Deus. Eu queria um filme bom da Liga da Justiça. Meu, os Vingadores, cara, os primeiros Vingadores nem é tão bom, mas os caras reuniram os heróis, eles construíram aqueles Primeira vez que foi construído o universo inteiro, foi tudo reunido. O filme do Thor, do primeiro filme do Thor seja ruim, o Homem de Ferro ninguém conhecer, o Capitão América... o primeiro, né, o bom mesmo é o Soldado Invernal, assim, eles apresentaram esses caras e fizeram os Vingadores e foi lindo, entendeu? E a gente não tem isso na DC, cara. Cara, não me leve a mal, cara. Tu quer filme bom da Liga da Justiça? Na DC eles não fizeram nada bem amarradinho, bem certinho. Liga da Justiça. Nando, esse filme ele é bom. O Snyder Cut, ele é bom pra caramba. Só que assim, Nando, olha o desgaste que foi para esse filme sair.
Olha Foi. tudo que teve que acontecer para esse filme sair. Esse filme ele chegou num ponto que quando ele saiu, Sim. já tava chato, Na entendeu? verdade, nem queriam Já sair, tava. foram os fãs que insistiram. Cara, teve Foi. tanta coisa que permeou essa história. Pô, teve a morte da filha do Snyder, teve ele sendo afastado, teve o Joss Whedon pegando e picotando o filme, teve os executivos da Warner dizendo que não queriam, outros botando mais dinheiro. Ficou uma coisa tão desgastante, mas tão Foi. desgastante, que a gente olha esse filme pela força do ódio, cara, de tanto que ele deu errado, de Cara, tanto que o esse universo maior, deu errado. o E ele maior é vilão bom, da ele é bom. DC é o Warner, cara. E como eu sempre falo, a DC Warner. tinha a faca e o queijo na mão. Eles tinham tudo. Eles já tinham os heróis, eles não tinham problema de direitos autorais igual a Marvel teve. Eles tinham Isso. o universo todo certinho na mão. Tudo para poder fazer o universo cinematográfico deles. Ou, sei lá, fazer uma série de filmes legais, mesmo que seja tudo um universo separado, mas que fosse uma série de filmes super bacana, divertido de assistir, que tivesse ação, que tivesse cena divertida, um filme legal para entreter. Não, eles têm tudo, mas não, eles querem fazer bagunça. E para mim, esse filme, na minha opinião, representou o que a DC é, uma Uma bagunça. bagunça. É por isso que eu, assim, eu não quero ser pessimista, mas é por isso que hoje eu ainda não acredito que a DC ela vai conseguir bater as asas sozinha, entendeu? Eu acredito no James Gunn, eu sei que ele é um ótimo profissional, eu sei que ele faz bons filmes, mas eu não sei se ele tem essa autonomia. Pelo histórico que a gente viu de tudo da DC, tantas brigas, tantos boicotes que entre Porque eles fazer mesmos, filme como diretor é uma coisa, sabe? agora ser o CEO, né? Eu não sei se o James Gunn vai conseguir fazer tudo o que ele quer, entendeu? Até porque eu acho que esse plano de 10 anos não é tudo invenção do James Gunn. Já eram roteiros que estavam lá engavetados na Warner, e ele falou: Ó, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, tu vai fazer aquilo. Entendeu? É claro que ele vai fazer do jeito dele, que ele sabe fazer muito bem. Mas eu ainda não sinto confiança. Infelizmente, eu não sinto. Não sinto. Ainda não sinto confiança que isso vai ser bem sucedido. Tomara que eu esteja errado, tá? Porque eu Cara, não. Eu tô falando isso, não é que eu tô torcendo contra, não. Eu Tá sim, torço pro tá Não, sim, não tá sim. tô. Não tô. Eu torço pro James Gunn. Tu é Snyderzeiro que eu sei. Não, 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 não. Eu não levanto bandeira, cara. Eu gosto do trabalho. Não, sério, eu gosto do trabalho do Eu tô Zack zoando, Snyder. tu sabe que eu tô te zoando, tu Não, eu sabe que a sei, eu zoeira sei, eu sei. Eu gosto sim. Eu sou declaradamente que eu gosto do trabalho do Zack Snyder. Mas assim, eu sou fã da DC. E do Eu, Gun tu eu, não gosta? eu torço. Oi? Tu não Eu gosta do Gun? gosto do Gunn, claro que eu gosto. Eu adoro os filmes de Guardião da Galáxia. Eu gosto do que ele fez na DC, eu o, acho que o Esquadrão eu, Suicida, Pacificador. Eu gosto do que ele fez. Só que eu, eu, eu eu acho que só, eu só que eu entendi tenho muito que medo. o. Uma coisa é eu torcer, outra coisa é eu acreditar. São duas coisas diferentes. Hoje, eu ainda não Eu acho que acredito. eu entendi o que quis dizer. É, Eu pode entendi ser que direitinho. o, pode ser que o primeiro trailer do filme do Superman que ele vai fazer, eu vou ficar, porra, e agora vai. Mas eu fiz isso esse tempo todo na DC. Eu vivi esse tempo todo numa montanha russa. Agora vai, não foi. Agora vai, não foi. Agora vai. O tempo todo. Por isso Cheio que de hoje decepções na eu sou DC, né? mais descrente, entendeu? Por isso que E hoje. esse Cara, ano foi um. eu Começou cheio confio, de decepções, né? eu É, pô, confio e eu acredito pelo seguinte, porque hoje eu digo com a boca cheia que a trilogia Guardiões da Galáxia, pra mim, tá na mesma prateleira de Volta pro Futuro, tá na mesma prateleira de Star Wars, da trilogia clássica, Uhum. sabe? Pra mim tá na mesma prateleira, não é da trilogia, mas do Exterminador do Futuro 1 e do Exterminador do Futuro 2, entendeu? ponto. Ponto. Exterminador do Futuro 2, ponto, melhor filme de todos os Que não sei tempos. se Ah, vocês mas estão me ouvindo direitinho. estamos, só tá Calma, travado, mas calma. estamos te ouvindo. Agora voltou. Exterminador do Futuro 2. Ah, mas é o melhor filme de ação, né? É. Ah, é o melhor Beleza. filme de aventura, né? É o melhor filme de ficção, né? É. Cara, vamos encurtar. É o melhor filme já feito. Exterminador do Futuro 2. Tá. Então, É é, demais. então, assim, eu coloco Guardiões da Galáxia Concordo. na mesma prateleira desses caras. Então eu não tenho por que duvidar, a não ser, mano, que no meio do caminho entre em mão de produtor e executivo
e caguem em tudo por causa de grana e tal, e não consigam deixar ele colocar a visão dele. Se deixarem ele colocar a visão dele, com as ideias dele, e a gente pega por base tudo que esse cara vem fazendo no decorrer da carreira dele, cara, vocês têm ideia, vamos de novo, vocês têm ideia que ele foi afastado da Marvel, foi contratado pela DC, e mesmo assim a Marvel disse, não, cara, desculpa, consegue uma liberação aí, volta pra cá, vem terminar a tua trilogia aqui, porque a gente precisa que tu termine. Só quem falou, eu quero que a mim ganhe. Cara, e que Quando é que bom isso que a aconteceu? Marvel... Quando E é que que isso bom que aconteceu? a Marvel teve essa humildade, né, de voltar atrás. Porque coisa que a DC, ela não faz. Humildade, a Marvel voltou Caralho. atrás por pressão. Não, Foi por humildade... pressão, quando eu ainda quero mais dizer- dos atores. Não, quando eu falo humildade, é porque assim... Porque é claro que quem fez o James Gunn voltar são os fãs, são o público. Porque a Marvel ela se precipitou em demitir o James Gunn. Ela se precipitou. Ela falou: Ih, essa bomba vai estourar. Então demite logo ele antes que fique feio pra gente. Eles foram lá, correram e demitiram o James Gunn. Só que eles se precipitaram tanto que todo mundo falou: Cara, que isso? Sério? Vai tirar o James Gunn? E aí a Warner falou: Opa, o James Gunn tá disponível? Vem cá, James Gunn, vem pra gente, vem em mim. E aí o que acontece? Verdade. Acabou que Bom. virou a mesa. O que era para a carreira do James Gunn ir pro lixo, porque realmente ele fez coisas erradas ali e ficou feio pro lado dele, era para a carreira dele estar no lixo, ele caiu para cima, entendeu? Ele caiu para cima. E aí a Marvel acabou sendo pressionada de falar, cara, quem vai fazer o Guardiões 3? Quem é que vai? Não tem. Vai fazer o quê? O diretor do Thor? Deus me livre. Pô, o Taika que vai fazer Guardiões 3 tá louco. Não faz isso. Aqui tá dando Então, uma assim, travada agora. a Disney, ela voltou atrás e contratou. Quando eu chamo de humildade, é que a Disney voltou atrás para contratar o James Gunn, coisa que a Warner nunca iria fazer por ego. Porque o Zack Snyder, depois de 3 anos a gente brigando para fazer a versão dele de Liga da Justiça, fez e ela foi ovacionada. E o Zack Snyder ele fez gravações extras para fazer assim, gente, olha só, a continuação de Liga da Justiça ia ser assim, ó, ia aparecer personagem tal, ia ter mais outra visão do Batman, ia ter o Coringa, que vocês acham que o Coringa do primeiro Esquadrão Suicida era um lixo? Olha, esse é meu Coringa. E todo mundo falou, pô, é o mesmo ator, era aquela coisa zoada, mas agora é outra coisa. Então, assim, Zack Snyder jogou todas as cartas dele para falar, Warner, se vocês quiserem me chamar, eu tô aqui. Eles chamaram? Não, porque era arrogância, entendeu? É ego. A Warner, ela tem um ego tão inflado ao ponto de não abaixar a cabeça para trazer o Zack Snyder, porque esse filme da Liga da Justiça do Zack Snyder era a resposta que poderia sim ter sido muito bom. Poderia, se a gente tivesse. Não era 4 horas, não. O filme seria um filme de 3 horas. Que a gente que foi gravar gravações extras para o Zack Snyder mostrar uma ideia do que seria uma continuação. Entendeu? E não, cara, eles não deram braço a torcer. Era o único que falava, ó, eu volto. E eles não chamaram. Entendeu? É isso. Beleza. Pronto, já fiz o meu comercial. Bom, então como a gente entendeu, aqui nós vimos que na cena pós-crédito vai ter a aparição teve a aparição do Aquaman na cena pós-crédito, que foi uma cena um pouco bem galhofa, né, na minha opinião, que ele bebum. Eu acho que ele bebeu bastante, eu acho que eu queria saber qual que é a cerveja que ele tomou. Hein? Pra quê, né, cara? Pra que você botar uma cena... Porra, pra que você botar uma cena do Aquaman, que é um super-herói, que tem uma resistência muito maior do que o humano, que ele não ia ficar bêbado nunca, porque os outros filmes sempre mostrou ele enchendo a cara e ele não fica bêbado. Aí tu bota uma cena ele que encheu a cara, que ele cai pra embabacar o personagem. Pra quê, cara? Eu preferia que não tivesse pós-crédito. Aquela cena pós-crédito não agregou nada. Nem uma Bem piada. ruim. É que Bem aqui ruim, na bem Liga ruim. da Justiça mostra várias vezes que ele bebe
Nem pra piada serviu, Quem cara. bebe não fica bêbado. sem Na Liga da graça. Justiça mostrou em quem. Pô, isso aí. cara, é que nem você botar o Não, sim, Wolverine e ficar concordo. bêbado, cara. Bom, O cara que tem fator de cura. Não fica nunca. Entendeu? não fez graça nenhuma. Ficou muito chato, muito ruim essa cena pós-crédito. Não agregou nada. E aí, João? Travou? Não, verdade. E o João travou, tá com a carinha congelada. Já deu Aí, uma João, gravada vamos- aqui, rapaz. Faz biquinho, Deu uma que nem o. acontecendo. Que nem não pode ver, né? Que nem ontem, cara. O cara ficava gravando assim. Por isso que a gente riu sem Foi parar. sensacional, cara. Foi sensacional. O Eliezer de biquinho, cara. Foi sensacional no Pode Meu Nerd, cara. Foi gente boa. Muito legal. Gente boa demais. Bom, então Gente vamos fazer o seguinte, vamos dar a nossa nota final, porque a gente entendeu que a cena pós-crédito foi vergonha alheia. Não precisava de cena pós-crédito. Eu achei que não precisava Também de acho que cena não. pós-créditos. E como Podia a ter, gente mas uma sabe cena que- melhor. Podia ter uma cena pós-crédito decente, né? Aquela ali foi ruim. Claro. Ou uma continuação de como vai ser agora um novo universo, para dar um ar pra gente, para falar Mas assim, sabe por pô, que não tem, João? Porque Porque eles não sabem. Então, Não sabe. eu não sei, para mim, o futuro da DC, para mim, ainda é incerto. Eu não sei o que pensar, e eu sei que, na minha visão, eu não tô com um pingo de vontade de ver o filme do Besouro Azul. Eu não tô muito interessado de ver o filme do Aquaman, porque já mostrou que esses dois filmes é tanto faz, tanto fez, na minha opinião. Tanto faz, tanto fez, como assim, tá lá esses filmes, só que agora, depois desses filmes, vai ser tudo soft reboot, não vai fazer a menor diferença agora. Então, para mim, é tanto faz, tanto ver esse filme ou não. Se for ver o filme, a gente vai ficar com mais vontade de, sei lá, que esse universo continua, que uma continuação deles traga, e a gente sabe que não vai ter uma continuação oficial. Vai ser só aí para, digamos, para ter de volta o que eles gastaram. Uhum. Mas, bom, a gente já falou bastante de Flash aqui, o vídeo não foi rápido como o Flash. Ainda bem, né? Porque a gente veio aqui para falar disso mesmo. Né? Deu tempo para falar bem, falamos bastante. Isso é verdade mesmo. Então, vamos com a nossa nota para o filme. Começa com você, Matheus, sua nota. Eu vou ser fiel à minha ideia de Tem uma nota. travada aí? Travou? Não, nós estamos indo. Não, tá bem. Tá bem. Eu vou me manter fiel à minha primeira nota, a nota que eu dei no Drop, a nota que eu já dei em outros lugares. Eu vou manter um 7,5, tá? Simplesmente baseando em todo esse universo da DC que vem a trancos e barrancos. Então, filme divertiu, teve fanservice, me alegrou, me fez passar raiva, e os caras, quando conseguem me tirar isso em 1 hora, dentro da mesma proposta, tá valendo 1 hora, não, nos casos foi 2 horas e pouquinho, né? Então eu mantenho meu 7,5 para ele. Eu sei que se ficar catando a gente acha muito defeito e tal, mas eu prefiro ficar com a nostalgia do Keaton, eu prefiro ficar vendo o Nicolas Cage, e tem mais um monte de fanservice, tem um monte de coisa bacana aí. Então, 7,5. Show. Eu também vou manter a minha nota. Eu vou manter a minha nota da semana toda, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Só um segundinho, tá dando uma pequena travada aí, Nando. Tá dando uma pequena travada aí. Consegue falar de novo agora? Opa, e aí, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo Agora bem, tá João? ótimo. Consegue falar de novo? Tá, vou falar. Agora tô ouvindo. Consegue falar de novo? Vou falar então agora. Então é o seguinte, gente. Pode falar. Como eu falei nessa semana toda aí da minha nota, eu vou manter a mesma nota, né? E a minha avaliação é o seguinte: eu conto o quê? De 0 a 10, né? A metade é 5. Então, de 5 para baixo, eu considero que está reprovado, né? Você não passa na prova. E de 6 para cima, que
que é acima da média. Na média mesmo que eu tô falando da divisão aí de 0 a 10, né? Eu sei que tem colégio que mede 7 e tudo mais, mas eu tô contando de 6 para cima. Então o que eu acho é o seguinte, cara, é um filme que eu saí da sala de cinema Começa feliz. a travar um pouquinho aqui. Não tô ouvindo direito. Tá ouvindo aí, Não Matheus? tô ouvindo direito. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo Me normal. ouvindo? Tô vendo eu o normal aqui, então, né? Pra mim tá normal. Pra mim tá Tá normal, tá normal. Agora tá normal. Não, mas que o seu nota é 6. Porque assim, passou de 5, passou de 6 em diante, ela passa de ano, mas passa raspando. Por quê? Porque a gente não pode negar que teve vários defeitos. Mas eu saí do. Não, Mas eu teve saí do muitos cinema, problemas, muitos furos. mas eu saí do cinema mais feliz do que triste. Então eu não posso dar uma nota abaixo disso, entendeu? Então, no limite, 6, para mim, tá de bom tamanho. Entendeu? Bom, então eu serei rápido aqui, antes que crava, hein? Gente, desculpe pela cravação, que eu acho que isso aí foi culpa de uma pessoa. Foi culpa de James Gunn. Mentira. Bom, eu vou dar minha nota rapidão. É a mesma nota que eu dei, eu não vou mudar, que é 5, porque por mais que tenha fanservices bacana, tenha participações legais dos 3 Batmans, tenha interação legal entre os atores, muita referência legal, mas a gente não pode negar dos maiores erros que teve no filme, que eu acho que os erros foi o que pesou muito para muita gente odiar. Então, eu dou nota 5. Nota 5, por quê? CGI não foi legal, não me agradou em nada. O roteiro teve muitas teve muitas falhas no roteiro e teve algumas cenas vergonha alheia desnecessárias. O vilão foi mal desenvolvido, então para mim é nota 5. 5 por causa do fanservice. O fanservice, as referências, a interação dos 2 flats, por causa disso. O resto não merece. Show. Beleza. Gente, gostaram do vídeo de hoje? Acharam bacana? Então já vão lá no canal do Videoteca do Nando, vão lá no canal do Dropcast, o link está aqui na descrição, vão lá bater aquele papo. E é isso aí, gente. Já deixa o like no vídeo e compartilha com todos os seus amigos. A gente é zoeiro e a gente vai permanecer assim. Despedir aí, meus amigos. Começa aí, Nando. Valeu, rapaziada. Semana que vem estamos lá falando de mais Flash, comparando The Flash com a animação Flashpoint. E a gente vai se divertir mais um pouquinho. E vamos fazer um projeto do Nolan também, falar dos filmes do Christopher Nolan, até chegar Oppenheimer, que vai estrear nos cinemas. Muito bem, muito bem. E eu tenho que me despedir dizendo uma coisa muito importante para vocês, que é a seguinte. Eu sou o Batman. Não sou, mas eu queria ser. Eu sou o Batman. Agradecer o convite, João. Tamo junto sempre. Nando, sempre um prazer trocar essa resenha contigo. Dizer que está programado para a próxima semana, agora no Dropcast. A gente vai fazer um apanhado dos 10 anos de DC. Vamos nomear. Vamos dar nota e tentar escolher Ranking? qual o melhor. Vamos fazer um ranking do melhor para o pior filme nesses 10 anos de DC Universe. Então sigam o Dropcast em todas as redes sociais. Show de bola. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, na Twitch também. Então nos procurem lá que vai estar bem bacana. Tem conteúdos diários e semanais. Feito, valeu, obrigado. Valeu. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto, valeu, fui! Valeu, João.